Ô pessoal, tudo bem? Márcio Mocelin aqui, mais um exercício da nossa playlist de atomística. Vamos lá ler esse exercício junto. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu acho que é, né? UFRS, sei lá. Vamos lá. Ao comparar-se os íons K+, e Br-, tá? Nós temos aqui um cátion, é um íon de carga positiva, e temos um Br-, que é um ânion, um íon de carga negativa. Com os respectivos átomos neutros de que se originaram, pode-se verificar que, ou seja, a gente está comparando os íons com os átomos nêutrons que originaram aqueles íons, tá? No modelo atômico que nós trabalhamos hoje, na teoria atômica que nós trabalhamos hoje, nós consideramos que temos um átomo. Esse átomo ele vai ter um núcleo formado por cargas positivas e cargas neutras. Esse núcleo ele é meio que intocável, tá? E em volta desse núcleo nós temos elétrons percorrendo órbitas, tá, pessoal? Esses elétrons percorrendo órbitas, eles podem escapar ou não. Lembrando que os elétrons têm carga negativa. Se um determinado átomo que ele é neutro naturalmente, ou seja, a carga elétrica dele é neutra porque ele vai ter um número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, e a carga elétrica é quantizada, né, assim, a mesma quantidade de negativo e a mesma quantidade de positivo indica que você é neutro. Às vezes ele perde um ou outro elétron que escapa, tá, dessa eletrosfera que nós chamamos, que é essas regiões de órbita que o elétron está passeando. Ou se esse átomo é um átomo de um elemento químico que tem características de atrair elétrons, então ele acaba ganhando, pegando elétrons de outros átomos de outros elementos. E ele fica com mais carga negativa do que negativa. Então o processo de formação de um íon, né, seja ele um cátion ou um ânion, é basicamente esse. As cargas positivas se mantêm lá no núcleo, junto com os nêutrons, se ele existe. E as cargas negativas, elas podem ser perdidas ou ganhas em determinadas situações. Tem átomos de elementos que tendem a ganhar e tem elementos que tendem a perder. Vamos ler aqui então. O item A. Quando a gente compara o K+, e o Br-, né, com os átomos neutros que originaram esses íons, o item A fala o seguinte. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons. Lembra que eu disse que nesse processo todo o núcleo ele fica meio que intocável? Então a resposta é o item A. Já está correto o item A, beleza? Então aí, ó, a gente tem aquele modelo que eu disse, o núcleo formado por prótons e nêutrons, e tem os elétrons que percorrem a eletrosfera. Tá, em órbitas. Você perde ou você ganha elétrons para formar íons. O item A. Vamos falar um pouquinho dos outros itens só para confirmar, né, e que você possa aprender um pouquinho mais. O item B. O número de elétrons permanece inalterado? Falso. Nós vimos que se você tem uma carga, seja ela positiva ou negativa, significa que você perdeu ou ganhou elétrons. Tá? Nunca mexe no próton. Item C. O número de prótons sofreu alteração em sua quantidade? Você nunca mexe no número de prótons, tá? Item D. Ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons? Negativo. Esse K+ aqui, ele perdeu um elétron e ficou com mais cargas positivas no núcleo do que cargas negativas na eletrosfera. Ou seja, ele perdeu um elétron. Tem menos cargas negativas do que positivas. Já o Br-, ele ganhou um elétron. Tem mais carga negativa do que positiva. Então ambos são provenientes de átomos que perderam elétron? Não, um perdeu, o outro ganhou. O item E. O cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron. Cátion é o nome do íon positivo. Se o íon é positivo, quer dizer que ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Se ele tem mais carga positiva, significa que ele perdeu carga negativa. Se ele perdeu carga negativa, significa que ele perdeu elétron. Então eu estou falando aqui, ó, o cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron? Não, da perda de um elétron. Valeu? Então é um exercício muito rico de conteúdo, tá, pessoal? Saiba bem aproveitar esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, comenta aí. E se você gostou, não perca a oportunidade fantástica de curtir esse vídeo. Valeu? Grande abraço, te vejo no próximo.